Tiago, nós sabemos que falar sobre diversidade é falar sobre todos nós, né? Pois é exatamente disso que somos feitos, das nossas diferenças. Mas comece falando para a gente, Tiago, conceito dessa palavra diversidade. Então, galera, quando eu falo de diversidade, eu estou falando do que é diverso. E do que é diverso é sobre tudo. Então, eu basicamente estou falando de particularidades, eu posso estar falando de orientação sexual, eu posso estar falando de religião, eu posso estar falando de várias coisas. Então, diversidade, gente, basicamente é o todo. E a gente que é da enfermagem, a gente lida com o diverso, você é diverso. Por mais que hoje em dia a gente tenha o normal, é importante a gente sempre falar, todos somos diversos, como a Arlete mesmo começou aí na live, e eu entendendo que eu sou diverso, o próximo tem a sua particularidade, eu não preciso, o que é colocado muito em pauta hoje em dia sobre a aceitação, eu não preciso aceitar, eu preciso ter o mínimo que é o respeito, e é isso que faz a enfermagem trazer, né, um tratamento mais humanizado. Isso é muito importante, né? O respeito. Respeito numa forma geral. Exatamente. Uhum. É bom para todo mundo. Mas assim, fala um pouco mais, você já citou alguns aí, quais são os Sim. tipos de diversidade social, assim, trazendo para a nossa realidade, é, com qual diferença nós vamos trabalhar mais, se tratando assim da enfermagem dentro do nosso serviço? Tá. Então vamos lá, gente. O que é diverso para nós é tudo. Então, a enfermagem, eu falo, a enfermagem é uma área insubstituível. Então, não tem como você colocar máquina, você vai estar trabalhando o tempo todo com pessoas. E pessoas têm as suas diversidades. Mas hoje em dia eu vejo que o que está mais em pauta é questões relacionadas a pessoas com deficiências, onde o profissional de enfermagem às vezes vê o profissional apenas, o paciente no caso, né? Como apenas aquela doença, como apenas aquela deficiência. É, tem também bastante, tem sido bastante comentado também casos referentes à orientação sexual, que é um caso que as pessoas têm um preconceito. Quando eu falo preconceito, gente, às vezes você pode pensar, nossa, eu não tenho preconceito, mas todos nós temos preconceitos. Preconceito, basicamente, vou explicar para vocês, é um preconceito que você tem. Então, o meu preconceito, ele veio da minha cultura, das minhas raízes, de onde eu venho, do meu ciclo social, e todo mundo vai ter um preconceito. O que tem que ser entendido, enfim, é que eu estou no mundo diverso. Eu tenho a minha diversidade, a Arlete tem a dela, a Arlete tem a diversidade do cabelo dela, eu tenho a minha diversidade do meu cabelo, e tá tudo certo, e a enfermagem tem que entender isso. Tem um filósofo maravilhoso que ele chama Maslow. Então, para você aceitar a diversidade, você tem que entender que você é diverso. Nós somos seres humanos. Por exemplo, a Arlete nasceu, a Arlete tem a pirâmide de Maslow. Se vocês quiserem algum dia pesquisar, eu acho assim o resumo da minha vida, o resumo da vida de cada um. Eu nasci ali na minha base, eu tenho a segurança, as minhas necessidades, depois eu tenho a minha segurança familiar, depois eu vou para o social. Eu acho que a base da pirâmide de Maslow é a autorrealização. E abaixo disso está a estima. E para mim ter estima, eu preciso de respeito. Então, se eu, por exemplo, hoje em dia está bastante pautado que os hospitais aderiram o nome social. Suponhamos que eu seja um transexual. Eu tenho meu nome social. Eu chego no hospital, a Arlete, sei lá, eu me chamo Natasha com o meu nome social, mas o meu nome de RG é Thiago. Então a Arlete me chama de Thiago, eu me chamo tendo o nome social de Natasha. Então, a Arlete, ela quebra a minha estima do que eu tenho sobre tudo, porque ela meio que não entende a minha diferença. E se ela não entende a minha diferença, ela meio que barra a minha estima. E se eu não tenho estima, como que eu vou me autorrealizar? Imagina você ter que viver o tempo todo falando para as pessoas: olha, meu cabelo é cacheado, e as pessoas falam: não, esse cabelo cacheado não é legal. E é engraçado que as pessoas hoje em dia elas criticam muito quando se fala em diversidade, mas as pautas de diversidade,
com o tempo, elas foram se abrangindo. Então, se a Arlete parar para pensar, não sei quantos anos que a Arlete tem, tá, gente? Mas pelo menos na minha época, o cabelo cacheado que a Arlete está usando agora era pouco utilizado, porque tinha um preconceito, tinha alguma coisa, sabe? Era legal usar uma prancha, era legal, sei lá, usar o cabelo amarrado. Então são preconceitos que são quebrados com o tempo e a Arlete, com certeza, a Arlete viu em outros lugares esse cabelo e esse cabelo ajudou ela a ter estima. E se ela tem estima com o cabelo dela, ela é autorrealizada.